bem-vindos! Vamos iniciar mais uma semana dos nossos estudos não presenciais. Vamos lá! Na aula passada comentamos um pouquinho sobre a velocidade escalar média e na aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme. Retilíneo porque ele vai se dar em uma linha reta e uniforme porque a velocidade vai ser constante durante toda a etapa. A equação que descreve esse movimento é essa daqui. O espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Temos que tomar cuidado com o sinal da velocidade, porque ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Veja esse exemplo. Nós temos aqui uma reta crescente para a direita, e nós temos um carro se movimentando no mesmo sentido do nosso referencial adotado. Quando o sentido da velocidade é o mesmo sentido do referencial, essa velocidade ela é positiva, e esse movimento recebe o nome de progressivo. Nesse segundo caso, o nosso veículo está no sentido oposto ao sentido do referencial, ou seja, a velocidade vai ser negativa, e temos um movimento chamado de retrógrado. Se a gente for montar um gráfico V por T para o movimento retilíneo uniforme, lembre-se que a velocidade é constante, ou seja, se a velocidade começar num ponto, ele vai ser paralelo ao eixo x, ou seja, ao eixo do tempo. Se a velocidade for positiva, o gráfico vai estar aqui acima. Se a velocidade for negativa, o gráfico vai estar ali abaixo. É importante frisar que num gráfico V por T, a área abaixo da curva representa o deslocamento sofrido por esse móvel. Nós vamos realizar dois exemplos. No primeiro exemplo, nós vamos falar sobre encontro de móveis, um exercício clássico para esse conteúdo. Nesse exercício, a gente vai ver a importância de verificar o sinal da velocidade. Já no segundo exercício, é um exercício em que nós não temos um ponto material, nós vamos ter um corpo extenso realizando uma ultrapassagem. Vamos ver como a gente trabalha com cada um desses. Dois carros A e B, de dimensões expressíveis, se movimentam em uma pista retilínea. A velocidade do carro A vale 20 metros por segundo e a do carro B 10 metros por segundo. Em determinado instante, eles estão a uma distância de 30 metros. Determine quanto tempo demora para os carros se encontrarem se A. estiverem se deslocando no mesmo sentido, B. estiverem se deslocando em sentido oposto. Então temos aqui o carro A com uma velocidade de 20 metros por segundo e o carro B com uma velocidade de 10 metros por segundo. A distância entre eles é de 30 metros. Existem dois modos de resolver exercícios desse tipo. O primeiro modo é trabalhando com o conceito de velocidade relativa e o segundo modo é trabalhando com as equações. Eu vou fazer pelas equações. Se a distância entre eles é de 30 metros, eu posso considerar que o carro A está na posição 0 e o carro B está na posição 30. A posição inicial do carro A vai ser 0 e a velocidade do carro A é uma velocidade constante de 20 metros por segundo. A posição inicial do carro B vai ser de 30 metros e a velocidade dele é constante de 10 metros por segundo. Vamos lá. A equação para o movimento retilíneo uniforme é essa daqui. S é igual a S0 mais VT. Para o móvel A, a posição final vai ser igual à posição inicial, que no caso é 0, mais a velocidade, que é de 20 vezes o tempo. Sendo assim, SA é igual a 20T. Para o carro B, a posição inicial do carro B é de 30 metros, mais a velocidade, que é 10 vezes o tempo. Para que os dois carros se encontrem, o que precisa? A posição do carro A precisa ser igual à posição do carro B. Ou seja, SA tem que ser igual a SB. Sendo assim, 20 vezes T, que é o SA, tem que ser igual a 30 mais 10T. Vamos lá. Aqui o SA e aqui o SB. Na linguagem do dia a dia, 10T está positivo, vai para o outro lado, fica negativo. 20T menos 10T, 10T igual a 30T, o 10 passa dividindo, 30 dividido por 10 é igual a 3. Assim, o tempo que demora para o carro A chegar até o carro B é de 3 segundos. A diferença do item A para o item B é que no item B os carros estão em sentidos opostos, ou seja, eu tenho que o carro A está indo de encontro para o carro B. A distância entre eles ainda é de 30 metros, então podemos considerar aqui como 0 e aqui como 30. Ou seja, o nosso referencial aponta para a direita. Como o carro B tem o seu vetor velocidade apontando para a esquerda, essa nossa velocidade está contrária ao referencial adotado. Logo, essa velocidade ela é negativa.
Então essa vai ser a única mudança do item A para o item B. Vamos lá. A equação do movimento retilíneo uniforme. Para o carro A, a equação é a mesma que trabalhamos no item anterior. Para o carro B, a equação é semelhante à do item anterior, só tomem cuidado com o sinal. Agora a velocidade ela é negativa. Para os carros encontrarem a posição final do carro A, precisa ser igual à posição final do carro B. Ou seja, 20 vezes t tem que ser igual a 30 menos 10t. Igualei aqui as equações, 10t está negativo, passa para o outro lado positivo, 20t mais 10t igual a 30, 30t igual a 30, logo t vai ser 30 dividido também por 30. Sendo assim, o tempo será igual a 1 segundo. Vimos então como determinar o encontro de dois móveis, seja no mesmo sentido ou em sentido oposto, e eu comentei que esse exercício poderia ser realizado com o conceito de velocidade relativa. Para quem tiver curiosidade, dê uma pesquisada como funciona e veja qual você tem mais facilidade, se é desse modo que eu resolvi ou com o conceito de velocidade relativa. Vamos para o próximo. Um trem desloca-se a 20 metros por segundo. Sendo o comprimento do trem de 200 metros, qual é o intervalo de tempo que o trem gasta para ultrapassar completamente um sinaleiro e, no item B, uma ponte de 100 metros de comprimento? Nesse tipo de exemplo, nós temos aqui um corpo extenso e não um ponto material, ou seja, a dimensão do trem não é desprezível em relação ao fenômeno que a gente vai observar aqui. Note que para o trem ultrapassar o sinaleiro por completo, não basta um pedaço do trem ultrapassar o sinaleiro. Eu tenho que o trem como um todo precisa passar para esse lado. Ou seja, a ultrapassagem só vai ser completa quando o final do trem passar pelo sinaleiro. Assim, o que a gente pode fazer? A gente pode considerar esse trem de 200 metros como sendo um ponto material, ou seja, o finalzinho desse trem. E qual a distância desse ponto até o sinaleiro? É de 200 metros, ou seja, um ponto material vai ter que deslocar 200 metros para ultrapassar esse sinaleiro. Note que a largura aqui do sinaleiro ela é desprezível, tá? Então, quando esse ponto chega até aqui, a gente pode concluir que o trem ultrapassou totalmente o sinaleiro. Do movimento retilíneo uniforme, temos o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Trabalhando com a equação, S menos S0 é igual a VT. S menos S0 é o nosso ΔS. Sendo assim, ΔS é a velocidade vezes o tempo. O deslocamento que o corpo precisa sofrer é de 200 metros. 200 é igual a 20 vezes t. Na linguagem do dia a dia, 20 está multiplicando, passa para cá dividindo. Assim, o tempo vai ser 200 dividido por 20. Podemos cancelar o zero. 20 dividido por 2. O tempo para o trem ultrapassar completamente o sinaleiro é de 10 segundos. No item B, a gente vai ter que pensar de forma semelhante. Para o trem ultrapassar completamente essa ponte de 100 metros, esse ponto aqui no final do trem precisa chegar até ao final da ponte. Antes, como nós tínhamos o semáforo como um ponto material, bastava esse ponto chegar até o semáforo. Aqui não, esse ponto vai ter que percorrer o comprimento do trem, que é de 200 metros, mais o comprimento da ponte, que é de 100 metros. Assim, o comprimento total que o ponto tem que percorrer é de 300 metros. Temos que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. O nosso ΔS vai ser o comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Ficamos com 300 é igual a 20 vezes t. Quero isolar o t. 20 está multiplicando, passa para cá dividindo. T vai ser igual a 300 dividido por 20. Posso cancelar o zero aqui. 30 dividido por 2 é igual a 15 segundos. Nesse último exemplo, ficou clara a diferença entre um ponto material e um corpo extenso. No caso do trem, que tem um comprimento de 200 metros, nós não poderíamos considerar ele como sendo um ponto material. Então lembrem-se, sempre peguem o final do móvel que a gente estiver trabalhando, no caso do exercício um trem, e considere aquele ponto como sendo um ponto material. Espero que tenham entendido e nos vemos na próxima semana. Até mais!